Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Comunidade, você tem um encontro marcado com a doutrina espírita, o Centro Espírita Friburguense no ar. O ensinamento dos espíritos superiores através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense, trazendo até você a codificação de Allan Kardec. Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, o Centro Espírita Friburguense no ar. Deus nosso Pai, Jesus mestre e amigo, te agradecemos, Senhor, a oportunidade de poder estarmos aqui, onde hoje iremos receber um pouco mais de esclarecimento sobre a doutrina espírita e que a nossa irmã Valéria possa ser intuída pelos espíritos benfeitores para que seja suficiente para esclarecer a todos nós. Hoje o tema da palestra da Valéria será sabedoria do viver. Boa noite a todos, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Como disse o Wagner, né? Dia do frio, de chuva é o dia que se prova a fé, né? Porque a gente tem que sair às vezes, né? Do quentinho da nossa casa, daquele conforto, né? E é bom porque a gente vem em busca de esclarecimentos, a gente vem a essa casa espírita, né? Que é tão importante para nós, que nos acolhe, que está aí há mais de 100 anos nesse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Então é bom quando a gente faz essa escolha, né? Porque é uma escolha importante, porque a gente está escolhendo investir em nós, investir no nosso espírito, porque, né, é o nosso ser aí imortal, somos seres imortais, como diz o Rogério, gosta de lembrar sempre. Né? Então é bom quando a gente vem para aprender coisas que vão nos ajudar, que vão nos orientar na nossa vida, né? Porque a gente vem aqui para a Terra com a missão, né, de aprender, de evoluir, né? Então a gente deixa o plano espiritual, a gente deixa a nossa casa, né, de origem, como a gente fala, e vem para cá, né? Vem para um corpo físico, vem para um mundo material. E aí a gente vai ter as oportunidades necessárias para a gente se desenvolver, para a gente crescer, né? Para a gente evoluir. E na semana passada, pegando aqui uma carona na palestra do Rogério, que ele disse, falou aqui na semana passada, sobre a parábola dos talentos, né? Sobre quando Jesus fala na passagem de distribuir os talentos e que a gente tem que multiplicar esses talentos. E muito interessante a abordagem do Rogério, porque a gente vai vendo, né, que a vocação, que a nossa atividade intelectual, profissional, é muito interessante, porque ao mesmo tempo que a gente está se desenvolvendo, né, a nossa inteligência, desenvolvendo as nossas habilidades, a gente também, nessa execução desse trabalho que a gente também está contribuindo, né, para a evolução do outro, a gente também está contribuindo para a lei do progresso, né? Porque a gente tem, todos nós, né? Temos habilidades, temos potenciais, né? Que precisam ser descobertos, identificados, trabalhados, né? Para que a gente vá se desenvolvendo, né? E aí tem 3 funções que a gente pode destacar, né? É o nosso aprimoramento pessoal, como espíritos, né? Evoluindo, aprendendo, sendo melhores. A contribuição que a gente dá para a sociedade, porque ninguém é autossuficiente, ninguém se basta, né? E muitas vezes quando a gente se acha, né, que a gente é muito autossuficiente, que a gente gosta, né, de alimentar o ego, a gente acha, né, pelo orgulho que ainda faz parte da nossa evolução, que a gente não precisa de nada nem de ninguém, né? Bobagem, pura ilusão, porque a gente precisa sim uns dos outros, né? Vamos falar um pouquinho aqui de lei de sociedade. E também, um terceiro ponto, é que a gente ajuda, né, o planeta, porque o planeta que a gente está habitando, que hoje é um planeta de provas e expiações, que é a Terra, ele vai se tornar um planeta também mais evoluído à medida que nós, espíritos, que fomos reencarnando aqui também, fomos evoluindo, né? Então a gente contribui para o nosso progresso, para o progresso do nosso próximo e também para o do globo.
né, as melhorias que a gente tem, a gente vê que há pouco tempo, né, quanta coisa mudou na nossa forma da gente se comunicar, na forma da gente ter acesso a informações, né, que a gente não tinha, porque demorava-se muito tempo, né, era a questão das cartas, né, e a informação era devagar, a gente até sabia de uma coisa aqui ou lá, mas agora não, a gente sabe de tudo e a gente também tem hora que tem dificuldade para lidar com essa quantidade enorme, né, de informações que a gente recebe sobre tudo, sobre política. Agora mesmo eu estava vendo, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, deve ter mais ou menos uns 2 anos, que tem um telescópio, James Webb. Eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de ver as imagens que esse telescópio, que é de alta resolução, tem capturado. Porque a gente olha, né, agora então no inverno, para esse céu maravilhoso, com essas estrelas, e a gente não sabe, né, nunca foi mostrado pra gente. Então bota lá, joga lá no YouTube, imagens de James Webb. Gente, é de uma beleza, de um colorido, de uma forma que era inimaginável pra gente, há alguns anos atrás, ter acesso a ver isso, a ter conhecimento do quanto esse universo é vasto, da beleza, né, que a gente tem aí, tudo é criação divina. Então bota lá, tenham curiosidade, porque vocês vão se surpreender se vocês ainda não viram. Porque é muito bonito, é muito lindo de ver, né? E a gente vê o quanto, né, a criação de Deus ela é linda, o quanto a nossa terra é linda, né? Como o nosso processo evolutivo é maravilhoso, né? Porque nós somos regidos pelas mesmas leis que foram criadas por Deus, que a doutrina espírita já nos apresenta de uma forma diferente, né? É a inteligência suprema causa primária de todas as coisas. Está lá a primeira resposta, né? A primeira pergunta que Kardec faz e a primeira resposta que os espíritos dão a Kardec, né? Então tudo é criação divina e nós estamos subordinados a essas leis. A gente tem aqui no Livro dos Espíritos lei de igualdade, lei de sociedade, lei de destruição, muitas leis aqui. E aí conforme a gente vai estudando, a gente vai percebendo, né, um mecanismo maravilhoso que a gente tem. Nós não estamos largados aí, né? A gente está falando desse universo maravilhoso que é regido por leis, como a nossa vida também, como o nosso processo evolutivo também, né? Então, dentro da lei de sociedade, que está lá no capítulo 7, no item necessidade da vida social, na questão 766, Kardec pergunta o seguinte: a vida social é natural? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente, né? E essa resposta é interessante porque eu acho que cada um de nós em algum momento pensa isso, né? Ai, que vontade de sumir, que vontade de ir pro meio do mato, que vontade de não ter contato com ninguém, que vontade de se isolar, ou não. Que eu tenho essa vontade, e muitas vezes. Gente, que desafio, né? Conviver em sociedade, conviver, né, com as pessoas, conviver às vezes no nosso ambiente familiar, porque a gente fala de sociedade e a família é o nosso primeiro núcleo social, né? Então às vezes dá aquela vontade de fugir, né, e sumir e não deixar rastro, né? Todos nós passamos por isso. Mas é necessário que a gente esteja em sociedade exatamente para isso, para aprender a ser tolerante, para aprender a ser paciente. Nós vamos falar um pouquinho disso mais lá na frente, né? Então a resposta é clara. O isolamento absoluto é contrário à lei natural? Sim, pois os homens buscam a sociedade por instinto e devem todos concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Aí a questão 768. O homem
ao buscar a sociedade, obedece apenas a um sentimento pessoal ou há também nesse sentimento uma finalidade providencial de ordem geral? E a resposta: o homem deve progredir, mas sozinho não o pode fazer, porque não possui todas as faculdades. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento em que se embrutece, ele se embrutece e se estiola, né? Estiola significa murcha, se enfraquece, se debilita, né? Então a gente vê o quanto é importante a importância e ao mesmo tempo o desafio da gente conviver em sociedade, né? E hoje a gente vê isso, né? Nos grandes centros urbanos, muitas pessoas vivendo juntas, uma coletividade muito próxima e que requer de nós esse entendimento, para a gente entender e ter humildade e saber que a gente precisa uns dos outros, né? Eu não tenho todas as habilidades, eu não sou capaz de fazer todas as coisas, né? Me perdoem pela voz, porque uma renitezinha, né? Coisinhas do inverno. Mas vamos lá, né? Então é interessante a gente perceber isso, que se não há essa convivência, a gente vai se isolar, vai ficar cada vez mais embrutecido, né? Então é necessário. E aí tem um comentário de Kardec aqui que diz o seguinte, ó: nenhum homem dispõe de faculdades completas, e é pela união social que eles se completam uns aos outros, para assegurarem o seu próprio bem-estar e progredirem. Eis porque, tendo necessidade uns dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados, né? Então essa vontade que às vezes a gente tem, né, de sumir, de se isolar, faz parte, porque é um grande desafio, como eu disse, né? E aí a gente vai observando no nosso primeiro núcleo social, né, que é a família, o quanto isso se faz evidente, né? Porque um núcleo familiar, ele é composto por muitos espíritos, né? Que são familiares e outros que não, que são ali estranhos, né? Que são espíritos ali, muitas vezes antipáticos, mas que estão numa oportunidade de refazimento, né? Como se a gente zerasse o cronômetro e começasse novamente, né? Então, naquela família, há muitos conflitos, né? Porque a gente tem aquelas pessoas com que a gente se afiniza e tem também aqueles espíritos que, por mais próximos que sejam, a gente alimenta algum tipo de antipatia, a gente alimenta uma animosidade, uma desconfiança. E muitas vezes a gente não é capaz de entender isso, e nem as pessoas entendem, né? Porque, gente, é a minha família, é o meu pai, é a minha mãe, um filho. E por que eu tenho essa dificuldade? Porque às vezes eu tenho mais facilidade de lidar com uma pessoa no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente social, né? Às vezes, eu consigo ser mais irmão, ser mais fraterno com quem está da porta para fora do que quem está no lar, convivendo, né? E a gente sabe a importância da gente começar a entender essa lei de sociedade ali, no lar. Porque é o primeiro lugar onde a gente tem que colocar em prática, né? A caridade, a paciência. Porque muitas vezes na nossa vida social com outras pessoas, né? A gente disfarça, né? A gente, como diz o Rogério, aqui dentro do centro é todo mundo muito irmão, muito querido, né? O portão para fora, às vezes a coisa não funciona assim, né? Então aqui é todo mundo, meu querido, né? Fala baixo, aquela coisa calma. E né, quem olha, meu Deus, parecem uma dupla personalidade às vezes, porque é tão diferente.
Por quê? Porque dentro do ambiente familiar, debaixo do mesmo teto, às vezes a gente fica mais à vontade, né? Para se mostrar como a gente é. A gente não precisa, muitas vezes, desse traquejo, né, social, que a gente precisa às vezes ter, mas ali dentro não, a convivência é difícil, né? O dia a dia, as pequenas coisas, né? Então, isso tudo requer de nós muita paciência, muita caridade, né? Da gente observar isso. E aí, quando vai chegando os agregados, né? A gente brinca e às vezes a família vai aumentando, namorada de não sei quem, cunhado, e aí a coisa vai num crescente. Quanto mais gente, mais desafio, né? Porque são pessoas que chegam na hora certa, como tem que ser. Porque às vezes a gente tem essa impressão, né? Gente, não é possível. Parece que eu tô na família errada, né? Que eu caí aqui de paraquedas. Não, porque a gente fez essas escolhas, né? Então, antes da gente vir para cá, a gente faz essas escolhas de encarnar junto com essas pessoas para começar de novo, para a gente ter um start diferente. E a gente, com o aprendizado da doutrina, com a reencarnação, a gente aprende muito, porque as coisas fazem sentido. Então quer dizer que eu tenho uma certa antipatia daquela pessoa, mas com isso também não quer dizer que a gente não vai fazer nada, porque não é saber, não, eu não gosto de fulano porque eu tenho problema com ele. É o meu problema de outra existência. Isso aí não vai se resolver, não. Aí também não. Porque aí é que começa o trabalho. Porque a gente sabendo disso, a gente identificando isso, a gente tem que trabalhar para que isso possa ser de alguma forma amenizado. Lógico que você às vezes vai ter um pezinho atrás com aquela pessoa, mas é exercitar o amor, a paciência, é não alimentar aquela animosidade. Entenda a oportunidade de ser útil. Seja útil. Mas na sua forma, no seu tempo, respeitando o processo e o tempo de cada um. Né? Porque às vezes a gente, quando está aqui no centro, estudando a doutrina ou assistindo uma palestra, a gente pensa logo em alguém, né? Ih, fulano tinha que estar aqui. Vou levar essa palestra para alguém, né? Mas o alguém que tem que ouvir, o alguém que tem que entender, esse alguém somos nós. Começa com a gente o entendimento. Porque às vezes a gente acha que é o outro. O outro é que é um problema, o outro é que traz problema, o outro é que é uma ovelha negra. Não. Ele está ali numa oportunidade com você, não é à toa, né? Deus não joga dardos, não tem acaso. Não, nós estamos ali reunidos no ambiente certo, no momento certo, com as pessoas certas. Para a gente aprender essa lei de amor, né? Para a gente aprender a exercitar isso aqui. Então, começa exatamente ali. E seguindo aqui no Livro dos Espíritos, aqui ainda dentro da lei de sociedade, tem umas questões bem interessantes que no item que fala dos laços de família, que é uma coisa muito interessante da gente observar e que Kardec, né, sabiamente faz esse tipo de pergunta e a gente fala, como que pode, né, um espírito como o de Kardec fazer essas perguntas que são muito apropriadas. Então tá lá, ó, 773. Por que entre os animais, pais e filhos deixam de se reconhecer quando os últimos não precisam mais de cuidados? E a gente vê, né, isso acontecer no reino de mal, até da pena, às vezes, né? Que a gente vê ali, às vezes, uma leoa cuidando ali dos filhotinhos, né? Ensinando tudo que pode, com aquele amor, com aquele cuidado. Mas chega uma hora que aquele filhotinho, ele vai sair, ele vai pro mundo. O papel dela, ela fez. E a gente olha, né, com pena, fala, que pecado, como é que ela pode abandonar, deixar o filhotinho, como é que ele vai se virar, né? A gente se comove. E olha a resposta. Os animais vivem a vida material e não a moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação.
aplicada aos seres que deu à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida e a natureza nada mais lhe exige. É por isso que ela os abandona para se ocupar de outros que chegam. Os animais estão ainda muito voltados para o instinto de conservação. Então, é necessário que aquela mãe cuide dos seus filhotes e ensine para eles como caçar, como se portar, como se virar, né? E quando eles aprendem, eles vão. E ela se prepara para outros que vão chegar. Então, a gente vai vendo isso. Então, a gente pensa isso, né? A gente faz essa comparação. Aí, continua aqui, ó. Há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais do que o resultado de costumes sociais e não uma lei natural. O que devemos pensar disso? O homem tem outro destino que não o dos animais. Por quê? Por que, pois, querer sempre identificá-los? Para ele, né, o homem, há outra coisa além das necessidades físicas. Há a necessidade do progresso. Os liames sociais são necessários ao progresso. E os laços de família resumem os liames sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens assim aprendessem a amar-se como irmãos, né? Olha que resposta interessante. Porque para eles estão obedecendo a esse instinto. Porque se a gente para pensar, nós aqui quando estamos encarnados, nós temos duas naturezas, né? A gente é um espírito, então nós somos seres espirituais numa experiência corpórea, né? Então aqui agora encarnados, nós temos essas duas naturezas. Nós temos a natureza espiritual, né, com as suas leis, e temos a existência na matéria. Nós estamos num corpo físico, né? Então a gente tem essas duas naturezas, mas não há como comparar os animais conosco, porque eles estão voltados para o instinto de conservação. Nós aqui também, como espécie, né, temos a lei da reprodução, nós nos reproduzimos, mas temos outra atividade importante, que é o progresso. Não que os animais não estejam também progredindo, não é isso, eles também estão progredindo, eles também obedecem à lei do progresso, mas nós estamos aqui além disso. Então, quando a gente fala que a nossa grande tarefa aqui, como espírito, a missão de cada um, é vencer essa grande influência que a matéria exerce sobre nós. E muitas vezes, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nos nossos comportamentos, a gente observa como nós somos instintivos ainda. O quanto nós ainda estamos próximos da nossa origem e muito, muito longe do nosso destino final, que é atingir a perfeição. Olha quantas coisas a gente tem para vencer. Instintos, né? Paixões que são necessárias, sim, mas chega um momento que essas paixões atrapalham, né? E que paixões são essas que eu estou falando, que a doutrina nos explica? O orgulho, o egoísmo, a vaidade, né? A impaciência, a intolerância. Todas essas imperfeições e paixões que nós temos ainda, né? E basta muitas vezes a gente ser contrariado, ou basta a gente ter o nosso interesse pessoal mexido, aí a gente às vezes se mostra quem a gente é, né? Aí toda essa inferioridade, todo esse egoísmo, esse orgulho, ele vem à tona em várias situações, né? Então aqui a gente tem a necessidade de progresso. Mais do que deles a gente tem, mas a gente também tem uma natureza espiritual que precisa ser trabalhada. A gente não é um corpo, a gente está num corpo, né? Que tem as suas necessidades de se alimentar, de se reproduzir, de se vestir. São necessidades da matéria. E enquanto a gente está aqui ligado a essa matéria, a gente pode
desenvolver, como eu disse, as habilidades, desenvolver a nossa inteligência, mas também aprender a desenvolver a nossa moralidade, né? Porque são as duas asas do espírito, aí, o intelecto e a moralidade, para a gente olhar o nosso próximo, né? Com amor. Então, é o que eles dizem aqui, ó. Os liames sociais são necessários ao progresso. E os laços de família resumem os liames sociais. Então a gente começa a entender qual é a importância da família, das pessoas com quem a gente está ali vivendo, tendo essa oportunidade. É muito importante, porque às vezes a gente acha que isso é o acaso, né? Ah, não, conheci uma pessoa, casei, tive filho, né? Isso é tudo o acaso. Não, não é o acaso. O acaso não existe. Tudo tem uma ligação e uma conexão. Então, o que a gente tem que aprender é fazer melhor com aquelas pessoas que a gente está tendo a oportunidade. Porque, na maioria das vezes, a gente encarna na família com espíritos que já se conhecem, outros que chegam, né, para se somar, num grande aprendizado e numa grande oportunidade de exercitar o amor, a caridade, né? Então, os laços de família que ficam, é muito legal, né? E aí, na questão 775, para terminar esse capítulo aqui, Kardec pergunta o seguinte: qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um aumento do egoísmo, né? Porque a gente precisa disso. Então, a gente entende a importância desse núcleo, dessa pequena sociedade, que é o primeiro lugar onde a gente é acolhido, né? E isso já está lá nos nossos projetos reencarnatórios. A gente já está lá, antes de vir para cá, com isso tudo meio esquematizado, né? Um scriptzinho, né? Um projetinho para a gente vir para cá e executar, né? Só que a gente sabe o tamanho do projeto, a gente sabe o tamanho do desafio que a gente tem. E é claro que Deus, sabendo disso, dá a cada um amigo espiritual, um anjo de guarda. Porque quando a gente fala de anjo da guarda, de espírito protetor, a gente pensa e às vezes a gente se coloca tão distante desse ser, né, que aceitou essa tarefa. Porque eu costumo até brincar, falei, gente, tarefa de anjo da guarda, ainda bem que eles são superiores, porque a gente dá trabalho. Eu digo, pelo menos do meu, né? Porque a garota dá trabalho, entendeu? A pessoa dá trabalho. Então eu fico assim, gente, tem que ser um espírito superior para poder ajudar, porque uma hora a gente está de um jeito, outra hora a gente está de outro, né? A gente é uma montanha russa emocional. Então assim, tem que ser. Eu fico imaginando, às vezes, juro mesmo, que eu fico às vezes pensando no meu anjo da guarda, olhando para Léria, que isso? Sabe? Eu fico imaginando, porque ele deve realmente, eu fico assim, meu Deus, muito obrigada. Porque realmente é dar trabalho. A gente dá trabalho. Essa palestra de hoje, meus queridos, eu falei, foi tão fácil escolher o tema dessa palestra para essa semana, mas tão fácil, né? Vou falar aqui da paciência. É fácil. Meu anjo da guarda, filha, aqui, ó, vai lá e fala, vê se você aprende alguma coisa, vai lá e bota em prática. Porque essa semana eu fui absolutamente desafiada, absolutamente contrariada, né? E como todo ser que está sobre a terra, né? Que está aqui falando, porque é muito interessante isso, porque quem nos assiste acha que a gente, né? Ah, mas tão bonitinha, tão calminha. Não. É um espírito que precisa, né? Precisa de estudar. Então o tema foi fácil. Eu falei, vai falar o que você precisa aprender a praticar, né? E tenho certeza que muitos também. Então é uma troca, né? A gente partilha. Ninguém aqui sabe mais do que ninguém. Ninguém que está aqui é perfeito. A gente só vem aqui porque a gente quer partilhar, porque a gente estuda essa doutrina, porque a gente sabe dessa maravilha que é ter um esclarecimento desse na vida da gente e quanto faz diferença. Então foi assim, ó, vai lá e vai falar, vamos ver se eu aprendo, né? Vamos lá. E aí, meus queridos, escolhi aqui, ó, eu tô falando, vocês vão entender. Capítulo 9 do Evangelho. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos.
né? Vamos ler alguns trechinhos aqui para a gente entender, né, sobre isso. E aí vou logo começar com uma reflexão muito interessante que fala sobre a paciência, né? Vamos lá, que aqui já está no item das instruções dos espíritos. Vamos falar sobre a paciência, sobre a obediência e resignação, a cólera. Não sei se alguém tem essas inferioridades, mas vamos lá. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Diz esse Espírito para nós. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que por outro lado recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos! Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. E eu estudando isso aqui, né, eu falei, Valéria, presta atenção. É isso aí, a paciência que a gente tem que ter. E essa paciência, meus queridos, começa com a gente mesmo, sabe? Porque quando a gente percebe, né, quando a gente, na verdade, acho que toma consciência das nossas inferioridades, do que ainda é difícil para nós, que é o, né, saber ouvir o outro, né, ter essa paciência, sabe, calar, deixar o outro falar. Isso é muito importante, porque enquanto a gente acha que a gente é o certo, que eu sou a pessoa mais paciente do mundo, que eu sou a pessoa mais caridosa do mundo, isso aí a gente se ilude. Porque essa paciência, ela precisa começar com a gente mesmo, a gente entender em que momento evolutivo nós estamos. Nós estamos ainda assim, sendo deixados, ser levados pela cólera, pela irritação, né? A gente vê as consequências disso na nossa vida. A gente vê as consequências disso na sociedade que a gente vive, né? Então, tomar essa consciência e ter esse carinho, sabe, com a gente, falei, realmente eu entendo que eu estou nesse processo. Mas tomar consciência disso, na hora que o outro vem, na hora que aquela situação que te irrita, aquela situação que você sabe que não vai dar boa coisa, você tomar essa consciência para, olha, cuidado, preste atenção, né? Cala, não pode resolver agora, vai dar uma volta. Vai fazer outra coisa. Não, e a gente entra naquela briga, a gente muda a nossa frequência,
né? E a gente se encoleriza, a gente perde a paciência. Perde não, porque a gente nem tem, né? Então, quer dizer, a gente acha que é muito paciente, mas dependendo das circunstâncias, não é bem assim. Então a gente aprender, sabe, a ter esse carinho, não, realmente, eu tenho esse processo. Porque o autoconhecimento não tem que ser uma coisa para a gente se penitenciar. Ai, meu Deus, eu queria fazer tudo direito. Porque quando a gente aprende a doutrina, né, a gente tem essa coisa, eu quero fazer tudo certo, eu quero ser perfeito. Nós não somos perfeitos, né? Acolher a nossa imperfeição com sinceridade, com humildade. Eu preciso de ajuda realmente, isso que me tira do sério. Eu preciso falar isso com a pessoa, mas eu não sei como, né? E eu vivi uma situação assim, essa semana. Por isso que eu falei, eu tenho que aprender isso aqui. Porque falar as coisas, a gente tem que aprender como vai falar. Não é que a gente tem que ser bobo, não é que a gente tem que ser passivo, não. Mas a gente tem que aprender o como, né? Como falar, né? E isso eu ainda estou aprendendo, né? Ainda me atrapalha bastante. Porque é o como vai falar. E quando você vê, você já botou aquilo tudo para fora, você já falou sem pensar, você deixa a emoção tomar conta. Então, a gente tem que ter essa consciência, sabe? E tem que ter coragem para isso. Tem que ter coragem, né? O autoconhecimento, estudar a doutrina espírita, tem horas que a gente fica assim, ai meu Deus, para que eu fui saber isso? Para que eu fui aprender isso? Agora eu tenho a responsabilidade de colocar em prática, né? Mas é um processo e às vezes demora. Meus queridos, a gente tem que pensar que nós somos espíritos imortais. Nós já tivemos muitas existências. E ao longo dessas existências, a gente alimenta esse orgulho, essa vaidade, né? Essa dificuldade. São muitos condicionamentos que a gente tem que vencer. Então não vamos nos iludir achando que a gente vai sair daqui, sei lá, daqui a quanto tempo, que a gente nunca sabe, quanto tempo que a gente tem para ficar aqui na Terra, que a gente vai sair daqui perfeito, né? Que a gente vai para o plano espiritual, vai chegar lá, desencarnei, deixei meu corpo, que beleza, o que eu vou fazer? Não funciona assim. Não funciona. Não é assim. Nada na natureza dá saltos. Então a gente talvez agora nessa encarnação a gente tem a oportunidade de se reconhecer assim. E tá tudo bem, porque eu não vou conseguir. Eu sei que eu sou orgulhosa, eu sei que eu sou impaciente. E o que eu vou fazer com isso? Primeiro, tomar consciência de que eu sou assim. E o que eu posso fazer? O que é o pouquinho, pelo menos, que eu posso fazer no meu dia a dia, na hora de falar, né? Já, se eu pensar e já não falar, já tá bom. Né, a gente às vezes fica aqui, né? Fica quieta, escuta, fica quieto. Mas se a gente já não fala, já tá bom, né? Então, pequenos passos, sabe? Progresso, a gente tem que se felicitar também, né? Porque a gente tem que ter essa coragem de se admitir imperfeito. Porque enquanto a gente alimenta que a gente está sempre certo, que o que eu acho é o que é o certo, tem que ser da minha maneira, querendo controlar tudo e todos. Gente, isso é desgastante, né? Então, acolher isso com muito amor, com muita paciência. Meu Deus, olha, eu não consigo. Né? Por isso que eu falo, meu anjo da guarda, eu tenho uma intimidade com ele muito grande. É o tempo todo, meu amigo, ajuda aí que a coisa tá estranha, tá esquisito. Ajuda, né? Esse intercâmbio com ele, sabe? Não tem que ter só aqui. Sabe, quando a gente tem que aprender que a prece, que essa sintonia com esse anjo da guarda, com espíritos que nos auxiliam, ela pode ser em qualquer lugar. No nosso ambiente de trabalho, na nossa caminhada, na nossa vivência. O tempo todo ele está ali a nos orientar, né, a nos guiar. Às vezes é um sonho que a gente tem, às vezes é uma pessoa. Gente, eu não sei se vocês conseguem observar isso, mas eu sei nitidamente quando meu anjo da guarda está utilizando alguém para falar comigo. É impressionante. Se a gente começar a prestar atenção, né, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, a gente vai, né, às vezes uma pessoa que você vai encontrar, um telefonema, um bate-papo às vezes, assim, que a gente acha
que a princípio não tem nada e a pessoa fala um negócio, falei, gente, ó, meu anjo da guarda aí, ó, tá usando a pessoa aí, fala pra ela, porque eu não posso ir pessoalmente dar um sacode nela, ver se vai, ajuda aí, né? Vê se ela acorda, vê se dá um jeito, né? Então, a gente tem que ter essas percepções, né? Que a gente acha que, tudo é sinal, tem gente que fala, tudo vocês veem sinal, mas sim, porque a espiritualidade vai usar o quê? Vai usar as pessoas, vai usar os mecanismos que tem através do sonho, né? Porque toda noite, quando a gente vai dormir, quem descansa é o corpo físico. O espírito não dorme. Então são nesses momentos de emancipação em que a gente tem, às vezes, o contato mais direto com esses amigos espirituais. Quem de nós aqui já não passou por isso? De dormir, às vezes, muito aflito, de dormir angustiado, de não saber o que fazer, e no dia seguinte vem às vezes uma ideia, vem uma sugestão, ou a gente acorda com o coração mais calminho. Gente, o que é isso? É a ajuda que a gente recebe, né? Ajuda-te, o céu te ajudará. Ou a gente acha que a gente não ajuda. Ou a gente acha que essa tarefa grande que a gente tem de melhorar, da gente crescer, Deus não ia nos ajudar. Claro que ia. Claro que a gente tem ajuda. Só que também não é aquela ajuda que a gente equivocadamente pensa que, não, vou rezar, tudo que eu quero vai acontecer. Não, mas aí você está fazendo o quê? Quais são as suas atitudes? Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, primeiro começa com o nosso movimento. Começa com o nosso pedido. Para o meu amigo, me ajuda, eu não sei o que fazer aqui. Não sei fazer. Simplesmente eu não sei. E esperar e confiar, porque a ajuda vai chegar, né? Mas se colocar nesse lugar de humildade. Não achar que a gente está sempre com a razão, né? Porque quando a gente fala da família, às vezes a gente pensa, né? Aquela pessoa é muito difícil. Mas será que o difícil não sou eu? Será que o intransigente não sou eu? Será que o problema é sempre o outro? E o que eu tenho que fazer aqui nessa situação? Como que eu tenho que agir? Como que eu tenho que me portar, né? Então, assim, é um autoconhecimento, é um olhar para dentro com amor, com paciência, né? E aí, continuando aqui, ó, outra comunicação de um espírito aqui, ó, falando sobre a obediência e a resignação. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Olha só, a obediência é o consentimento da razão. Nós estamos aqui, ó, estudando a lei, uma das leis, a lei de sociedade, dentre inúmeras que nós estamos submetidos, que a nossa vida está submetida. E ser obediente é isso, é entender isso, que tudo que Deus criou, inclusive essas leis, não são para nos castigar, não são para nos punir, não. Ele criou leis sábias, perfeitas. E à medida que nós vamos compreendendo, que vamos praticando essa lei com o consentimento da razão, a doutrina espírita, ela nos oferece uma fé raciocinada. A gente pode questionar. Ninguém tem que aceitar cegamente nada do que está aqui, nem do que eu estou falando ou de qualquer outra pessoa espírita. A pessoa tem o discernimento de concordar ou não, de buscar o esclarecimento. Não tem imposição. Ninguém aqui, todos são livres, né?
Todos os que vêm, todos os que estudam, todos os que estão aqui na diretoria, que estão falando, são livres. Por quê? Porque consentem com a razão, concordam. É lógico. Vocês não estariam aqui, nem quem vai nos assistir, assistiria e investiria o seu tempo numa coisa que não concorda. Raciocine sobre isso. Questione sobre isso. E ninguém está condenado por isso. Não concordo, não acredito em nada disso, está tudo bem. Ninguém vai ser condenado, inferno não existe. Né? Então é uma doutrina livre. Então obediência é o consentimento da razão. É a gente desenvolver, entender essas leis. E na medida da nossa caminhada, nas vindas para a matéria, nos retornos ao plano espiritual, né? Nessas indas e vindas, chegadas e partidas, a gente vai se aprimorando. A gente vai sendo capaz de entender essas leis, de praticar a lei do amor, a lei da caridade, que começa conosco e se estende ao próximo. Sem o próximo, como a gente melhora? Se isolando? Olha como é importante a gente entender essa lei, né? A lei de tudo que a gente está envolvido, tudo que a gente está ligado, a gente está conectado com tudo, né? Então é consentir, é o consentimento da razão. Ser obediente não é dizer amém para tudo. Ah, fulano faz isso comigo, eu sei dizer não. Colocar limite. É o consentimento da razão. Não é permitir que o outro faça ou desrespeite as minhas vontades, o meu livre-arbítrio. Não. Colocar limites também é amor. É necessário a gente entender isso. Porque a gente acha que a gente tem que ser tudo. Ser obediente, ser resignado, né? É não ter atitude, aceitar tudo. Não. Eu não aceito. Eu quero fazer diferente, né? É o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Ser resignado é ser humilde, é entender qual é o propósito de nós estarmos aqui, qual é a finalidade da encarnação. Não é juntar fortunas, não é valorizar mais o ter do que o ser, porque o ter vai ficar. Todos nós temos que entender isso. Trabalhar o ser espiritual que é imortal. Buscar esses valores. Porque o ter é passageiro. Nós estamos aqui hoje, né, num corpo físico, que daqui a pouco vai sofrer um desgaste, vai sofrer uma doença, e a gente vai deixar esse corpo físico e a gente vai retornar para o plano espiritual. Né? E chegar lá como? Imagina a gente chegar lá, meu Deus, podia ter feito um pouquinho melhor e não fiz. Podia ter tomado consciência disso. Então, por mais que doa, sabe, a gente ver e entender essa nossa imperfeição, é necessário. Porque isso nos traz humildade. Isso nos conecta com o propósito que nós temos quando nós estamos aqui. Que é evoluir, que é aprender a amar, que é aprender a ser caridoso, ser paciente, né? Entender que as nossas dores, as angústias, tudo o que acontece na vida de cada um de nós tem um porquê. Deus não esqueceu, Deus não está punindo ninguém. Nós somos espíritos trabalhando pelo nosso desenvolvimento, desenvolvendo o nosso livre-arbítrio, queridos. Nós temos escolhas, nós temos esse poder de fazer escolhas. Olha que legal isso, olha que bacana isso. Mas desafiador também. Porque a gente aprende que a gente é livre para fazer as nossas escolhas, livre para pensar o que eu quero, para agir da maneira que eu quero. Mas esse pensar, esse fazer tem consequências. Né? E como nós somos espíritos ainda aprendizes, nós vamos fazer muitas escolhas equivocadas. E está tudo bem também. Porque esses equívocos, esses erros, que às vezes a gente se culpa, a gente se é uma penitência para nós, às vezes, isso faz parte. Ninguém nasce sabendo, né? Todas as nossas habilidades que a gente desenvolve aqui, quando a gente está na matéria, a gente tem que aprender, né?
É habilidade, né? Quando alguém começa a aprender qualquer coisa, né? A dirigir, né? A trabalhar, né, Peter? Quando a gente começou lá, alguns anos lá, né? Eu tive a oportunidade de participar do programa do Rogério, Acreditar Ensina TV Zoom, que ele fala sobre trabalho. E, cara, foi muito interessante, porque eu vou fazer 25 anos de formada, bodas de prata, né? Então, eu fiquei lembrando no programa, né? Temos a nossa colega ali também, que é dentista, que sabe o que eu tô falando, né? Quando a gente tá lá na faculdade, que a gente fica olhando aquilo, eu falo, gente, o que é isso? Pegar um espelhinho, uma coisa boba, né? Pegar um espelhinho, a gente fala assim, gente, o que é isso, né? Moldar tantas coisas, né? Tô falando de mim, tô dando meu exemplo das habilidades que a gente vai desenvolvendo. E quando a gente começa a fazer, a gente fica assim, meu Deus. Josi, quando entrou pela primeira vez numa sala de aula, né? Tantos exemplos aí, só falando das profissões, né? A gente fica assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E a gente vai adquirindo essa habilidade, sabe? Essa capacidade de aprender, né? Quando a gente começa a fazer um bolo, né, minha amiga? Então, assim, tudo no começo é apavorante. A gente fica, ai, meu Deus, não vou dar conta, não sei fazer. E a gente vai ali no dia a dia, com persistência, com perseverança, né? Com amor. A gente vai aprendendo a tirar de letra isso, né? E aí, às vezes, hoje você olha, nossa, o que eu tinha dificuldade, hoje eu consigo fazer bem. E a gente está sempre se aprimorando. E a gente espiritualmente também tem que fazer isso. É o mesmo processo. Porque a gente vai se desenvolvendo. Eu tenho dificuldade, mas eu aqui já estou um pouquinho melhor. Se a gente parar para pensar, né, 10, 20 anos atrás, a gente já melhorou um pouquinho, né? Não melhorou muito não, mas não, vamos devagar. A gente já melhorou a nossa maneira de pensar, né? A nossa forma, às vezes, de agir, né? A maturidade, né? A gente fala da idade, mas isso ajuda, né? Falo, meu Deus, como que eu fazia esse tipo de coisa, né? Como que eu me portava, que eu tinha medo, E às vezes a gente vai se superando, né? E de grau em grau, de pouquinho em pouquinho, a gente vai evoluindo. É assim que acontece, né? Então vamos tomar essa consciência e ver o que a gente pode fazer, né? É pouquinho, mas é melhor um pouquinho do que nada, né? É melhor a gente se esforçar. Então não tem que ter esse peso, tem que ter trabalho, que não adianta a gente negligenciar ou achar, né, que a gente vai deixar para próxima, né? Não, isso aí tá muito difícil para mim. Isso aí eu vou deixa para próxima, né? Mas o que eu posso tornar menos difícil, né? Eu posso tornar. Não é esperar do outro, não é querer mudar o outro, não é esperar que a coisa venha de fora para dentro. É de dentro para fora. É me transformando, é me conhecendo, é sabendo das minhas perfeições, das minhas limitações, que eu vou buscar o caminho para melhorar, né? A gente tem, gente, ajuda, tem a área da ciência, a psicologia, tem as neurociências, que estão aí, que nos ajudam a cuidar, sabe, das nossas emoções, cuidar da saúde mental, que é tão importante. Porque isso faz a gente melhorar, é buscar. Não é só na doutrina, né? Porque fala, nossa, falando de uma espírita, falando de psicólogo. Tipo, oi? Como assim? A doutrina me ajuda, mas se eu tiver que buscar uma ajuda psicológica, eu vou ter vergonha disso? Não! Busque! Porque lá é um processo, é um recurso que você tem a mais de autoconhecimento. Porque não adianta a gente se achar, né, que sabe tudo, que a fé vai salvar. Não sejamos, né, limitados dessa forma. Se nós temos acesso, nós temos que buscar. A ciência está aí descobrindo as leis de Deus, as leis da natureza. E está isso aí tudo a nosso favor. Então a gente não tem que ter vergonha. Se a gente precisa de ajuda, vamos pedir ajuda. Isso não é vergonha. Isso ajuda muito, porque nos dá outra perspectiva, né? Quantas vezes eu ia, às vezes, na psicóloga, eu ficava assim, gente, eu não posso estar bem. Não posso estar bem. Porque eu saio de casa, eu vou lá, eu estou pagando por isso, eu estou ouvindo o que eu não quero ouvir, mas é o que eu preciso. Eu só posso estar doida. Mas não.
porque é uma ferramenta que te ajuda a entender. E como é maravilhoso entender esse processo que se passa conosco e entender que o outro também passa por esse processo. Você respeita o outro, porque se você tem imperfeições, se você tem dificuldades, se cada um de nós tem, por que a gente vai exigir do outro a perfeição que o outro também não tem? Né? A gente começa a trabalhar uma coisa que é importante, a empatia, que é se colocar no lugar do outro. Isso é caridade. Isso é ter paciência, né? Então, obediência e resignação. E para a gente terminar, a hora voa, falar um pouquinho aqui só sobre uma passagenzinha aqui, porque o Espírito fala sobre a cólera, né? A raiva. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. A vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, né? A gente se acha tanto, a gente se dá tanta importância, tem que ser do meu jeito, da minha forma, que qualquer comparação, qualquer coisa, qualquer crítica, a gente já se aborrece, não quer ouvir. Por isso, os inimigos são tão importantes na nossa vida, sabe? Os inimigos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Eu não digo nem inimigo, né, mortal, mas assim, antipatia que a gente tenha com alguém, né? Uma influência espiritual que a gente sofre, né? Às vezes a gente acha ruim. Ah, por quê? Porque esse espírito que está ali sintonizado com você, ele está se ligando aos seus problemas, ao seu orgulho, que não é constatado, que não é trabalhado. Então, é a lei de sintonia. Nós vamos, da mesma forma que quando a gente faz uma prece, a gente atrai a ajuda do nosso anjo da guarda, da mesma maneira, quando a gente se entrega, né, a esses ímpetos, a essa irritação, a essa cólera, também vão ter espíritos inferiores, que também podem ser até desafetos nossos de outras oportunidades, que aproveitam essas oportunidades que a gente tem e se somam e nos influenciam, né? Então, às vezes, uma coisa que você podia resolver com uma conversa, você podia deixar para lá. Não, aquilo cresce, parece que ganha fermento, né? Que ganha fôlego, porque aí são outros pensamentos e outros sentimentos de cólera que vão se somando ali. E aí, quando a gente vê, às vezes a gente é capaz de cometer coisas que a gente vai se arrepender muito depois, né? A gente vê isso aí acontecer o tempo todo, nas famílias, nas relações, aí, na vida em sociedade, né? Quando a gente não consegue segurar esse ímpeto e a gente dá vazão, morte, né, crimes passionais, tudo a gente vê, porque às vezes é um processo que vai começando ali de pouquinho em pouquinho, coisas, problemas, de limitações dentro de nós que vão se acumulando, e aí tem hora que a gente explode, que a gente bota aquilo para fora, mas de uma maneira que não é a mais adequada, né? Então a gente tem que estar atento, né? Vamos lá, para a gente terminando aqui. Segundo a ideia falsíssima de que não lhe é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos que de boa vontade se compraz, e que exigiriam muita perseverança para serem extirpados, né? Porque tem gente que é assim, né? Às vezes a gente, no nosso orgulho, eu sou assim, sou dessa maneira, quem quiser que me aguente, né? Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, né? E aí vai a música lá. Eu sou assim.
Eu sou assim, acabou. Essa é a minha natureza. É uma ideia falsa. Por quê? É responsabilidade nossa mudar. Né? Somos assim, como eu disse, temos muitos condicionamentos. Mas a gente está tendo a oportunidade maravilhosa de entender isso. A gente está escolhendo isso. A gente está querendo entender isso. E querendo fazer uma mudança, uma reforma que é necessária, né? Mas muitas pessoas não aceitam isso. Ah, não, eu sou dessa maneira, e quem quiser comigo vai ter que me aceitar do jeito que eu sou. Jesus, é difícil, né? Quantas vezes a gente se pega fazendo isso? Ah, eu sou assim, eu penso assim, não quero ouvir opinião contrária, vem falar alguma coisa, eu não quero ouvir. Gente, a gente vê isso o tempo todo aí, né? Rede social, é só a gente pensando aí. Várias situações onde isso vai acontecendo, né? Então, assim, é responsabilidade nossa, né? Ou as pessoas falam, né? Ah, da minha natureza, eu sou assim. É o corpo que é assim, né? A gente atribui isso à matéria. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Vou ler de novo. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. O corpo é só um instrumento. Quem é impaciente, quem é estressado, é o espírito. Não é o corpo, é o espírito, né? A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade, né? Porque senão a gente pode falar, da minha natureza, eu sou um espírito, mas eu estou encarnado aqui, a influência da matéria é grande, as pessoas me estressam, né? Então eu vou fazer o que eu quiser. Opa! Tudo bem, a gente vai viver em sociedade, as pessoas vão nos estressar, nós vamos estressar as pessoas, o trabalho, e aí a gente vai... Mas espera aí, como é que eu vou me portar? Como que vai ser o meu comportamento diante disso? Como é a minha postura diante disso? Que a gente tem que aprender a agir e não reagir, né? A gente reage muito, a gente é muito reativo. Então, um fala daqui, você reage de lá, você fala... Né? Tem que aprender a ter razão e agir. Não, peraí, vou acalmar, escuta o que o outro tem a dizer. De repente não é a hora de falar aquilo, deixa o outro digerir aquilo, maturar, e num outro momento você fala, num outro momento você conversa, né? Coisas da vida, né? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Então, nós estamos aqui com essa tarefa. Se a gente faz essa escolha e a gente quer ser assim, tá tudo bem. Só que vamos aprender a arcar com as consequências do nosso comportamento, da nossa forma de pensar, né? Porque quando a gente quer e quer com vontade firme, as coisas começam a acontecer, né? Pouquinho, passo a passo, e que a gente possa ir, né, ao longo dessa semana, onde vão acontecer muitas situações em que a gente vai ser desafiado, a gente vai ser convidado, né, às vezes a agir de forma condicionada, mas nós temos que nos esforçar para fazer diferente, para fazer um pouquinho melhor. Muito obrigada a todos e até a próxima oportunidade. Boa noite.